Já tava assim quando eu cheguei. O podcast de política isento de culpa. Salve, salve, meus queridos sonhos da lua, tudo certo? Como estamos? Eu espero que esteja tudo bem nessa agradável noite, tarde, manhã, madrugada ou quem sabe espaço lapso temporal, o qual você está ouvindo esse podcast. Queria mandar aqui um abraço para o nosso ouvinte Marcos Prota e por lembrar em Tonho da Lua, já queria deixar um comentário que a Raquel Sherazade recentemente está mais para Ruth Sherazade, né? Acontece, agora mudou. Agora ela encontrou Marx. Agora a gente gosta da Raquelzinha. E já teve a sua primeira participação, Henrique Macedo. Agora corretamente, Macedo. Boa noite, meu caro Henrique. Boa noite, meu caro Vinícius Manduca. Tá começando o Já Tava Assim Quando Eu Cheguei. O podcast que fez um gol na Libertadores, dedicou ele ao seu filho Lourenço e foi interpretado pela esquerda como Lula livre. Queria aproveitar aqui o podcast para mandar um abraço para o nosso ouvinte, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que, como ele me bloqueou no Twitter, infelizmente eu não posso mais mandar mensagem para ele. Então eu vou mandar por aqui mesmo, Abe. Abraço, cara. Fiquei sabendo que o Abe exalta. Que seja, né? Só queria compartilhar que ele seja bem alto. Só queria compartilhar com vocês agora, semana. Hoje o programa... Afinal de contas, o Freixo estava na torcida. O programa de hoje tá bem legal. Vamos falar das coisas que estão pululando aí, que é sonho, sangue e América do Sul. Infelizmente, não teremos o quadro A Vida, o Universo e Tudo Mais, pelas mesmas questões acadêmicas da última semana, mas no quadro Conselhos Tutelar a gente tem um convidado bem especial, já que não estará o meu irmão, na verdade, Henrique? Estará o meu para compor esse local aí. Meu irmão Arthur Macedo fará o Conselho Tutelar. Maravilha. Podemos começar a nossa discussão aí sobre a América do Sul. Ai, sou louco por ti, América. Somos loucos. Mas tá pegando fogo, né? Literalmente. Tá pegando fogo. Tá parecendo o PSL, né? E tal qual a Amazônia tá literalmente pegando fogo, né? Não, e a gente não sabe quem botou. Não. Tacou fogo. Várias pessoas. Na verdade aí, eu vi o nosso passador de pano oficial aí, que ultimamente se arrependeu de tudo que criou, o Reinaldo de Azevedo, né? Ele mandar eu de passagem assim, tive a oportunidade de trocar de canal do rádio do carro. Quando eu ouvi deixa eu ter uma parte, acho que do programa dele, que tem o áudio de WhatsApp, mas ele não caiu no gemidão, não. Pediram para ele comentar se aquilo era esgotamento do modelo neoliberal, as revoltas eram esgotamento do modelo neoliberal na América do Sul. E aí o passador de pano oficial, que não podia deixar de passar o seu paninho, disse que não, que isso é uma visão equivocada de esquerda, porque na verdade ainda não se sabe o que essas convulsões sociais significam. E aí ele já jogou pro Peru, e aí como na pauta dele, para ele o Peru, toda a encrenca do Peru é baseado nos problemas que o lavajatismo peruano criou. Eu acho que o que está em pauta mesmo na América do Sul, que a gente está passando agora, é que a gente está cansado. Tá todo mundo cansado. Tudo que está acontecendo agora, todas as revoltas, elas têm sido decorrência de um certo esgotamento. A começar pelo caso chileno, do presidente Piñera. Bom, o que aconteceu no Chile é o nosso tradicional não é por 20 centavos, que vocês conhecem bem, foi citado no nosso primeiro programa, os 20 centavos que acabaram culminando num regime nazista. Os 20 centavos.
É que lá a gente é 20 centavos. 20 centavos, não. Eu não sei exatamente a conversão do peso chileno, mas dá aproximadamente 20 centavos, que seria o aumento das tarifas de transporte. O que acontece é que quando... Tem uma série de situações, cara, o Pinheiro, assim, é a versão chilena do Bolsonaro, cada vez mais eu me convenço disso. Enquanto começaram os protestos, a qual ele ignorou, ele estava ali tranquilamente num restaurante caro comemorando o aniversário do neto. E depois ele saiu e falou que estava num estado, botou o exército na rua e falou que nós estávamos em guerra. Foi o melhor que o general do exército disse: o senhor está em guerra, eu não estou em guerra por ninguém, não. Que aí ele disse a frase: eu sou uma pessoa feliz, pessoas felizes não fazem guerra. Que nos remete ao filósofo contemporâneo Jair do Chorão, do Charlie Brown Jr., que diz que o homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Com certeza o Sebastião Pinheiro devia ouvir um Charlie Brown Jr. Para poder... E aí ele solta um epiteto maravilhoso disso. Mas eu acho maravilhoso que pessoas que se reconhecem as acusações, né? Eu lembro de uma moça que trabalhou comigo que acusou e falou que estados de esquerda eram estados de desigualdade, em que na verdade se ganhava muito dinheiro com os pobres e não sei o que, e dava-se migalhas, mas você paria para restaurantes de luxo, os caras viviam uma vida de luxo. Pra mim ela tava criticando o neoliberalismo mesmo, mas pra ela não, era estados de esquerda, né? E o que é legal do Chile, né? Legal não, o contrário de legal, né? Mas o que é interessante a gente ver no Chile é que a galera tá ferrada, assim. Por que esse descontentamento com relação ao aumento de 20 centavos? Não são os 20 centavos. Você tem uma eclosão, porque assim, as pessoas têm uma dimensão a situação da previdência lá não é das melhores, elas têm que contribuir por elas mesmas para ter uma previdência digna no final. Para você conseguir pagar uma universidade, você precisa de créditos estudantis similares aos dos Estados Unidos. É uma juventude que não tem uma perspectiva de crescimento. E eles estão sem preparo estatal. E é isso que é mais foda, né? Eu tava vendo, viu, uns dados, né? Porque o povo gosta de soltar dados. Então, os mais velhos que estão aposentados ganham muito abaixo do salário mínimo. E o aumento do endividamento das pessoas é muito grande sem ter o retorno. Então você imagina, tipo, você quase não tem consumo. Tipo, pra mim esse é o consumo no sentido de as pessoas não podem gastar com outras coisas senão pela própria dívida. É tipo uma escravidão, né? O Chile realmente é uma Suíça da escravidão. Porque eu tava vendo, tipo, você imagina, você sai da faculdade, faz que nem os Estados Unidos lá. Quem não tem bolsa e não sei o que. Você vai lá, sai da sua faculdade, hiper endividado, não consegue, imagina, na oscilação como se fosse o Brasil, você não consegue manter empregos, né, vamos supor, principalmente, aí você não consegue pagar em dias, isso está rodando em juros de banco, né, porque a gente sabe que eles não são ONGs, né, não são instituições filantrópicas, então tá em juros acorchantes, eu espero que eu esteja falando certo, mas juros abusivos, se eu tiver errado a primeira palavra. E aí, tipo, você tem uma população que tá sendo estrangulada. E, tipo, é isso pra mim, sabe? Tipo, é o neoliberalismo estrangulando a galera e hiper endividando, sabe? Sem Estado. O loop no Chile é o seguinte: você se forma para ter uma profissão e você tem essa profissão para pagar a sua formação. Você vai contribuir quando? Por uma previdência privada, por uma iniciativa privada, que eles gostam de falar do banco, para você manter e conseguir ter essa renda extra da aposentadoria, da previdência? Não tem condições. Aí, bom, vamos continuar andando, vamos atravessar as fronteiras. E aí eu queria agradecer muito no episódio de hoje o podcast Xadrez Verbal, então mandar aqui um abraço pro nosso querido Felipe Nobre Figueiredo e Matias Pinto. Vamos passar para Bolívia, por exemplo. Bolívia. É uma polêmica a Bolívia, né? É momentos polêmicos a Bolívia. A Bolívia, sim, por mais que seja, o que estão em pauta não são questões
de administração pública, questões de pobreza, tal, lógico, essas coisas surgem, mas não é isso que está em pauta na Bolívia. O Evo, ele se elegeu, já não era para ele ser candidato, ele conseguiu uma aprovação às pressas para poder ser candidato, né? Na justiça. Na justiça para poder se candidatar. E aí ele retirou, se declarou, autodeclarou presidente antes do encerramento da contagem de votos. E a galera... deu maior treta na contagem, você viu? Sumiu as urnas. Foi tipo o Tribunal Superior Eleitoral deles lá tava ali fazendo contagem, não sei o que. Aí daqui a pouco para a contagem, a transmissão ao vivo acaba da contagem e é isso aí, depois volta e tipo super perturbador, né, o processo. Aí o povo já começou a reclamar, óbvio, né, porque se você já reclama com o VAR... Você imagina? Não, mas aí tem protesto por causa disso e ele veio me falar que é golpe da direita. Não, mas aí... Então, eu acho que o Evo, tanto o Evo quanto o Chávez e o Maduro, cara, tem umas coisas que não dá pra entender, sabe? Eles, na verdade, me parecem um semi-modelo, que é um modelo tipo bolivariano, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo que permanece alguns traços de monarquismo, digamos assim, um monarquismo eleitoral, digamos. Tô inventando, tá, gente? Isso aí não é classificação. Mas é porque é uma coisa nova, parece que eles dão certo e eles querem se perpetuar no poder. Daqui a pouco vai fazer que nem a China lá, que o cara vai ficar eleito até quando der. E o Evo, cara, pra mim, ele é um Chaves não burro, sabe? Não que o Chaves seja burro, o Maduro talvez seja. O ponto do Evo é que ele sabe articular o jogo político internacional. Ele mantém essa perspectiva dentro do país, essa perspectiva monárquica e tal, e ele tem um signo indígena muito forte, que a Bolívia é um país que ele é dividido em dois, né? As populações indígenas, as populações espanholas, elas são muito segregadas. E aí o Evo... Apartheidzão. E ele vem como um líder indígena, então ele tem essa característica de angariar a maior parte da população. Só que por fora, ele é o cara que, assim, esse ano ele veio na posse do Jair Bolsonaro e foi na posse do Maduro também. Não angaria bem o capital exterior, digamos assim, esse capital de relacionamento exterior, ele é uma coisa que consegue fazer. E aí vai mantendo a perpetuação dele no poder, com protestos, sem protestos, porque ele tem um agrado popular, ao mesmo tempo que não tem ninguém para financiar movimentos contrários, como teve aqui na América Latina. E ele, ao contrário, aqui teve aquele sufocamento, né? Porque tem aí uma tese, uns políticos que a gente não vai falar o nome, que fica falando que a Dilma tomou decisões equivocadas e que só a decisão equivocada dela é que levou a uma queda e a uma crise e blá blá blá. Quando na verdade está desconsiderando esse discurso de palanque, desconsidera completamente todo um projeto, uma articulação para fomentar e criar uma crise artificial, que é super possível e é o que mais tem no capitalismo, né? Você produz alguma coisa que gera uma instabilidade, você começa a produzir as coisas e derruba. Um beijo para a CIA que nos escuta, NSA. Um abraço para todos os nossos ouvintes da CIA. A gente adora vocês podiam escutar todos da Play e aí de escutar até o final separadamente, por favor. Mas de qualquer jeito, quando a gente está pensando num projeto geral, você tinha uma evolução, né? Você tinha uma sequência econômica, você tinha uma estabilidade. E a Bolívia apresenta essa estabilidade com o Evo, né? Você não tem uma oscilação muito grande na economia, é uma das que mais cresce no continente, na América do Sul. Então não tem o que fazer, né, cara? O cara tá dando o que fazer, tá fazendo a única coisa que ele não tá fazendo, que é muito Rússia, ele tá se mantendo, né? É que nem o Putin.
Só que a única coisa é que ele não criou um cargo de primeiro-ministro pra ficar trocando, né? Tipo, hora é primeiro-ministro, hora vira presidente. Hora primeiro-ministro, hora presidente. Mas realmente... ele pode pensar, Evo, pode fazer isso aí, porque aí a comunidade internacional não reclama. Ninguém vai te chamar de ditador. Não, e antes da gente encerrar aí essa questão da Bolívia por hora, eu só queria pontuar essa questão dos protestos da direita, que como eles são um governo declaradamente de esquerda, a oposição é automaticamente declaradamente de direita. Quem vai mobilizar protestos com relação a qualquer fraude eleitoral vai ser a oposição. E como oposição, vai ser protestos da direita. Isso é natural. Como aqui, posso em dar geral, um breaking news aqui? Pode dar um breaking news aqui. Antes que você... Parece que o Aécio foi visto ali na parte da contagem, pedindo recontagem de votos, e qualquer coisa ele assume a presidência. Brincadeira, desculpa. Assume o Aécio. Vamos aproveitar então que a gente já está nesse viés ideológico e vamos falar do outro viés ideológico. Que é a Venezuela. A Venezuela eu não quero me demorar muito falando dela, não. Porque você é comunista. Porque a Venezuela a gente sabe o que está acontecendo, já está acontecendo faz tempo, não está explodindo agora. A Venezuela é a nossa ditadura democrática aqui da América Latina, porque eu gosto de falar isso porque é um país onde as instituições elas ainda existem. As instituições que garantem a democracia. Você tem uma Suprema Corte, você tem um parlamento. Você tem, inclusive, 2 parlamentos, né? Por falta de um. Lá dobrou, né? Dobrou a meta. Dobrou a meta. Não tinha uma meta, eles dobraram a meta. Tinha até 2 presidentes. Eu não sei o que aconteceu com o Guaidó, mas ele sumiu. E aí, né, teve um momento que teve 2 declarados presidentes. O fato da Venezuela é que você tem uma articulação do Maduro com relação a esses poderes que ele não precisa necessariamente decretar um golpe militar, porque todas as instituições que poderiam brecar eles já estão na mão dele. Então qualquer protesto, ele pode perfeitamente mandar o exército executar o crime que for, que não vai ter ninguém para julgar ele. E é essa situação que se encontra. Só que assim, o Maduro está tentando desesperadamente se manter no apoio popular, que ele já perdeu, porque a galera tá fugindo da Venezuela, a galera tá queimando carro na Venezuela. Nessas tentativas, porque é interessante que assim, os protestos são contra o Maduro. Ninguém gosta do Maduro. A memória do Chávez ainda é muito forte. E ele tenta desesperadamente se linkar ao Chávez, a ponto de falar numa entrevista que o Chávez encarnou num passarinho e falou com ele, através de um pássaro. Então, assim, desculpa. A situação na Venezuela, ela é tragicômica. É complicado, né, cara? É sensacional de um lado que óbvio, que o Maduro não se sustenta por si, mas ao mesmo tempo há uma ala chavista muito forte nas Forças Armadas, nas polícias. Então teve uma tentativa de golpe frustrado, que foi contido rapidamente pelas próprias forças, então não deu, que ainda era uma minoria, não era uma grande galera. Só queria pontuar que a falta de virtude do Maduro também é mais complicado da América do Sul toda, ao contrário do Brasil, que aconteceu os movimentos internacionais, as expectativas locais de um grupo para conseguir voltar a dar as cartas, mas no caso da Venezuela, o Maduro tenta se manter de qualquer jeito com um discurso popular e não sei o quê, mas claramente, além disso tudo, o petróleo, e quem detém o poder sobre o petróleo da Venezuela, que é uma das maiores reservas, se não a maior reserva do mundo, eu não tenho esse dado agora, é o que interessa para geral. Porque ninguém acha que tipo, a Rússia mandou avião para lá, exército para lá, ou que a China mandou equipamento e gente para lá por causa da simpatia que nutre pelo Maduro, né? Exatamente para não deixar que a reserva de petróleo
caia na área de influência dos Estados Unidos e então possa de alguma maneira alterar ali a geopolítica dos preços, a geopolítica da influência sobre alguns tipos de variação de preço, né? E aí eu acho bem complicado quando você tá num país e por causa do que tem no seu subsolo a galera tipo te destrói. E isso com as cagalhoadas de Maduro, de Guaidó, de oposição e de situação. Mesmo a própria oposição internacional, tanto o apoio quanto a oposição internacional que a gente viu o Trump da ONU falando da Venezuela, tem muito a ver com essa questão do petróleo sempre, mas principalmente da saída da Venezuela da OPEP. Quando ela sai da OPEP, você não tem mais o preço do petróleo regulamentado por uma instituição supranacional. Nessa condição, o preço do petróleo da Venezuela pode cair tranquilamente. E aí, por quê? Além da abundância, é mais barato. Tem lugares que são baratos para você extrair. É diferente, por exemplo, dos petróleos texanos dos Estados Unidos. Os barris de petróleo dos Estados Unidos, por si só, são caros pela extração. E, em consequência disso, a Venezuela sair da OPEP, ela pode baixar o preço e aí o petróleo fica mais cômodo no mercado. Para a Rússia isso é interessante, porque a Rússia é um país que não produz petróleo. Então, a China ao mesmo tempo. Então, você apoiar o governo Maduro, na realidade, você está afrontando os países produtores de petróleo, então, principalmente os Estados Unidos, que é quem tenta manter esses preços assim. Bom, vamos continuar, vai dar tempo de falar. Tá, mas posso fazer um negócio rapidinho? Vai daí. Sobre Venezuela, pra acabar. Pra acabar. Algum político, não sei se foi o Sapo Barbudo, que falou, o nosso Lula, ou se foi outra pessoa que citou, que em campanhas eleitorais, alguém falou, tá, gente? Vai lá no Google, eu tenho certeza que não é fake news. Que aí em algum momento, os Estados Unidos, inclusive a Hillary Clinton, se perguntava por que os Estados Unidos atravessava e ia para o Oriente Médio, se envolvendo no problema da galera de lá por causa de petróleo, se no quintal deles, entre aspas, que para eles não é entre aspas, para eles é sem aspas, tinha a Venezuela, né? E também o Brasil. Na verdade ela não falou Brasil, mas parece que só a Venezuela, tá? Enfim. A gente continua. Bom, Colômbia do presidente Maduro, tem uma série de protestos ainda um pouco. O governo está insustentável, principalmente a partir do reconhecimento das Farc. Ele conseguiu eliminar a presença da Farc como guerrilha, mas a Farc montou um partido, entrou na política, e isso não foi muito bem visto, e até agora eles são obrigados e até agora eles têm que lidar com essa posição. E até agora eles têm que lidar com essa oposição. Eles saíram no desgosto popular. Essa perspectiva das Farc não se sustentou, a qual o principal candidato e líder da Farc, líder declarado da Farc, disse que seria mais interessante para eles voltarem como guerrilha. Colômbia é um país que adotou uma postura liberal também, na onda neoliberal da América Latina, ali, no final da década de 90, foi um país que se manteve. E a Colômbia, esses protestos, eles são incentivados principalmente pelas questões de sobredesigualdade que tem no país, sobretudo com relação às populações negras. O que você tem para complementar? Cara, eu acho que só queria lembrar, e aí não é anti-americanismo não, tá, galera? Pelo contrário, é só para situar as relações e a influência geopolítica, por favor. Porque não tem nada a ver, lembrem-se que a União Soviética acaba em 1991, entendeu? É só para lembrar que a Colômbia, há muito tempo, houve aí uma permeabilidade, digamos assim, para a entrada dos Estados Unidos, sobretudo com a desculpa das guerras drogas, o que enfraquece a Farc também. Só que a Colômbia começa a adotar outros tipos de modelos inspirados nos Estados Unidos. Então chega uma hora que esses modelos também
chegam e se exaurem, o que provoca aí, obviamente, o descontentamento. Por mais que ainda esteja no começo, é plausível que também todo mundo queira uma coisa mais airada, uma coisa mais com a cara de Colômbia, uma cara mais local, alguma coisa que permita o povo ter alguma coisa, né? Lembrar disso aí também, porque quando a gente está falando de uma promessa capitalista, está pensando numa promessa de ganho, de lucro, todo mundo achando que vai ficar rico, e aí quando a galera descobre que você só tá pagando boleto, aí fica meio ruim. Mas é só isso mesmo. Bom, vamos falar então um pouco do Equador. O Equador, cara, o Equador, para mim, o Equador e o Chile são os expoentes do neoliberalismo fracassando, assim. Porque o Equador, você tem as questões sociais, a depredação social que está acontecendo no Equador, sobretudo a partir das condições impostas pelo FMI para que o país teria que que o país teria que adotar para conseguir o empréstimo do dinheiro. Dessas condições estava previsto, sobretudo, o auxílio combustível. Lá tem uma contribuição que é para diminuir os preços do combustível. E foi retirado isso. Bom, os preços subiram, a galera foi para a rua, mas principalmente quem está mobilizando os protestos no Equador são as populações indígenas. E também tem uma grande contingente indígena presente na sociedade equatoriana. E aí você tem um viés extremamente marxista nessas manifestações. Eu acredito que tenham sido as piores manifestações da América Latina, me corrija se eu estiver errado, já duram mais de 15 dias, ininterruptos, já tiveram tentativas de negociação, falham, mas enfim, é uma coisa que continua lá, pululando. O povo até volta atrás, né? Mas aí eles descobrem que, na verdade, foi só a gota d'água, né? E aí eu acho muito louco o que você está falando, porque como você tem o empréstimo do Fundo Monetário Internacional, você não tem só um empréstimo. É como se você pegasse dinheiro no banco e o banco te dissesse como você tem que gastá-lo. Então ele empresta para você e aí depois tem uma equipe econômica de gente que nunca precisou pagar um Wi-Fi na vida, não sabe o que é precisar tirar dinheiro para pagar ônibus, e então vai lá ir para um país que tem as suas limitações, como é o caso aí de muitos países na América Latina, e aí pede que, na verdade, a elite local estabeleça cortes, aumentos e etc. E isso gera, tipo, como é que você aumenta 120%? Do nada, num país que não tá com altos ganhos, a população não tá ganhando tanto, não sei o que, você aumenta 120%, uma coisa assim, o preço dos combustíveis. Obviamente que isso ia gerar uma demanda populacional, entendeu? Não tem como. Só a gente que é tonta aqui que paga 5 contos de combustível, o resto do mundo não paga. Eu queria chamar a atenção pela situação política do Temer, do atual presidente do Equador. Ele foi o vice de um presidente do Partido Socialista, um partido mais voltado para a esquerda. Foi empossado após a queda do presidente anterior, adotou as reformas neoliberais. Então, assim, ele é mal visto agora pela esquerda. Ao mesmo tempo, pela direita, ele é visto como uma consequência do presidente anterior. Então, assim, é alguém que está com uma carreira política bem restrita. Já ouvi falar aí que parece que vai ter um candidato bem boçal na próxima eleição, e ele falou que a população vai sentir a saudade dele. Só pra falar aí, tô brincando. Só pra brincar com a história do Temer. Porque realmente a gente tá sentindo uma saudadezinha bem de leve dele. Podia, na verdade, ele ser o... mas ele podia ser o vice do Bolsonaro, né? E pra fechar, aquele país que você que está, tem uma quinta série interna dentro de você, ainda não consegue superar e escutar o nome. A gente podia falar um pouco do Peru. Cara, o Peru. O Peru é muito doido, né?
porque as narrativas são diversas. Obviamente, quem está na situação apoiando o atual presidente que declarou o estado de exceção, né? Que está dizendo que, na verdade, teve uma tentativa de golpe da oposição, que é a maioria no Congresso, né? Um beijo, Eduardo Cunha. Mas, na realidade, tem uma outra que vai falar que, na verdade, quem começou tudo foi o presidente, que, na verdade, o que ele fez? Ele foi lá e sustou o Congresso de qualquer jeito, e aí, por causa dele sustar o Congresso, aí o Congresso entrou na moda da Venezuela, e aí já votou uma moção que tirava e suspendia temporariamente esse presidente e dava posse ao vice. Obviamente que deu muito ruim. Então aí a gente tem uma convulsão que começa daí, né? Porque aí, segundo a oposição, na verdade eles votaram a incapacidade moral do mandatário. E eu achei maravilhoso isso, né, cara? Faz a gente pensar o que seria uma incapacidade moral. Basicamente, a justificativa para tirar Dilma, por mais que na legalidade do processo sejam as pedaladas fiscais, a justificativa para tirar Dilma foi a incapacidade de governança. Pois é. Eu não sei muito bem, cara, porque eu não sei o que dizer daquele processo, a não ser olhando um pouco do daqui, né? Porque tem uma Lava Jato lá também, né? Já tinha toda uma coisa de prender pessoas e produzir e não sei o que. Só que aí foge do controle, né? Então essa incapacidade moral pode ser aí, né? Pode estar chamando ele de comunista, ou alguém tá chamando ele de reacionário. Eu não entendo muito bem o que tá acontecendo ainda. Eu acho muito louco que tá pegando fogo, mas segue um padrãozinho América Latina, né? Até o fato de ter esses protestos juntos, né? A gente não vai falar aqui, mas tá tenso também na Argentina. Uruguai. Ano passado foi mais foda, né? Ano passado foi pior. Inclusive, no retrasado com as demandas pró-aborto e a obrigatoriedade do Macri de ter que dialogar com essas mulheres. Agora, ele acaba colhendo os frutos dos conservadores, por ter dialogado, ao mesmo tempo que essas pessoas não dão bola para ele, porque ele é um conservador, e mesmo ele tentando se adequar, né, ele alterar algumas medidas, proporcionar alguns subsídios, ainda assim a popularidade dele continua em decréscimo. O que ele está tentando fazer? Ele está tentando polarizar cada vez mais o discurso, muito baseado aí no Trump, no Bolsonaro. Só lembrando que o grande parte do apoio do Macri pré-eleição caiu quando o Bolsonaro decretou apoio a ele. Enfim, o fato é que semana passada o Macri ele justificou gastos públicos a partir de uma metáfora do casamento, dizendo que se você deixa o seu cartão com a sua mulher, ela vai e compra coisas supérfluas. Você pode até justificar, 2019, presta atenção no que você está falando e tal. Mas, para mim, é uma estratégia eleitoral muito bem delimitada, porque ele não tinha adotado essa postura antes. Ele percebeu que se ele quiser ter qualquer chance de reeleição, ele tem que focar em quem vai realmente votar nele. Fala, galera, tudo bom? Bom, como a gente demorou muito para editar e para postar esse podcast, eu tô vindo aqui fazer uma atualização. Nossa gravação foi na quarta-feira, dia 24, e aí não havia ocorrido o primeiro turno das eleições na Argentina. Nesse primeiro turno, a chapa kirchnerista de Alberto Fernandes presidente, Cristina Kirchner vice-presidente, ela derrotou o Macri no primeiro turno, inaugurando novamente o que já tinha sido inaugurado antes. A gente vai ter um programa especial sobre a Argentina, não vai ser nessa próxima semana, mas vai ser assim que o Bolsonaro deixar a gente falar disso. Valeu! Mas, para a gente conseguir encerrar esse bloco que está bem comprido, e aí? A gente está assistindo uma primavera comunista na América Latina, a gente está assistindo uma falência de antigos regimes, a gente
O que está acontecendo, na sua opinião? Ai, cara, na minha opinião é que nem o Coringa, tá cada um querendo falar que ele é de um jeito, né? Cada um tá tentando puxar. Eu acho que tem uma esperança, tem uma galera que lê uma esperança de evolução democrática, que aquilo na verdade é uma manifestação popular, legítima, que o fogo em carro, o fogo em prédio, o fogo em banco vai trazer a revolução para a América Latina e finalmente a gente vai virar ursal. Brincadeira. Exagero aqui, tá, gente? Não tem ninguém falando isso, não. Mas tem gente que realmente acreditando numa esperança de que tudo isso vai virar uma primavera realmente da América do Sul e que a gente vai ter mais democracia, a gente vai afugentar os movimentos de direita, a gente vai... e eu vou falar, vou ser bem crítico agora, a gente vai dominar, para muitas pessoas vão dominar o neoliberalismo, e na verdade a gente vai conseguir estabelecer o Estado como regulador e fazer um estado de bem-estar social e não sei o que. Eu acho muito prematuro, na verdade, não sei se você concorda comigo. Porque na verdade foi o que a gente começou, quando você começou falando, que a gente já tinha conversado antes, que isso pode se tornar um 20 centavos. E no mundo, no movimento mundial, aí a gente vê muito movimentos de extrema direita com discurso populista que invade essas pautas. Então, só para lembrar, do ano passado das eleições, os caminhoneiros fizeram protestos. Foi no passado, né? Foi no final do governo Temer. Foi no começo do Temer que eles fizeram? Não, foi no final do governo Temer, foi no passado mesmo. Tá. Então tá bom. Então, eles fizeram para baixar o preço do diesel, né? E na verdade eles não estavam demandando democracia. Eles estavam demandando baixar o preço do diesel. E para eles, para baixar o preço do diesel, podia ser um ditadorzinho de meia pataca ou o primeiro chanceler a ser eleito. Então acho que talvez tenha que tomar um cuidado nesse momento, porque alguns lugares, por exemplo, como você já citou, que a gente já sabe mais ou menos quem são os grupos que estão chamando esses protestos, a gente então já tem assim uma ideia de que eles têm mais um lado democrático, uma exigência cultural, uma exigência pelo povo. Dos outros, a gente ainda não tem esse lado, né? Principalmente, por exemplo, Peru, não tem como saber. A Argentina mesmo, a gente ainda tem uma indefinição, apesar de que há muita chance dos Kirchner voltarem, né? Principalmente ela agora como vice. Mas no Chile, a gente não sabe como o Piñera vai reagir. Também tem um espaço aí, uma lacuna. Lembrar também antes de 64, quando tinha uma galera que acreditava que ia dar para fazer uma ditadura comunista, um governo socialista, e que na verdade virou a carta, né? E na verdade eu acho que a gente só tem que tomar cuidado para isso, esse estopim, essa chama, não ser justamente o que a extrema-direita e a direita desejem para decretar estados de exceção e voltarem para regimes ditatoriais à sua maneira do século XXI e estabelecerem um controle sobre a população. Enfim, é que eu sou muito pessimista. Eu acho que a sua pauta tem muito sentido. Eu acho mais difícil você ter regimes ditatoriais hoje, principalmente pela dificuldade de você da inserção de capital estrangeiro para financiar esses regimes. E pega mal pra cacete hoje em dia, né? Você pegar na etiqueta internacional, tá fora de moda. Que a ditadura ela se instaurou no Brasil a partir de um contexto sociopolítico da América Latina como um todo, né? Isso, Guerra Fria. Mas hoje você não tem mais um inimigo tão latente para você justificar um financiamento desses regimes. O que está acontecendo, na minha visão, é simples. A América está quebrada. Quaisquer chances de união elas estão sendo vetadas aos poucos, né? O mesmo próprio Mercosul, que acabou de fechar um acordo, ele não vigorou para além do que ele estava. A gente está vivendo... A América viveu de commodities por muito tempo, então essa produção ela vai se estagnando aos poucos, de forma que o comércio dela não está mais sustentando os países
no mercado. E o que está acontecendo realmente é uma estagnação social. As pessoas estão cansadas do que já estava vindo até aí. Os motivos pelos protestos, eles podem ser de 20 centavos, como foi o que aconteceu aqui, como que aconteceu no Chile, até as denúncias da Odebrecht, que pegaram alguns presidentes, bom, que seja. Mas eles são apenas estopinhos de uma crise. Total. E pra que lado você acha que vai essa crise aí? Sem pensar em direita e esquerda, tá? Eu acho que a tendência é endurecer. É interessante que se você me perguntasse há 3 meses atrás, eu diria que essa tendência é de endurecimento e de um conservadorismo vir à tona. Hoje já não dá para saber, porque os regimes conservadores eles estão dando sinais de fraqueza. Você tem o Macri, o Bolsonaro, o Orbán, o Trump. Esses caras que eles monopolizaram esse discurso, eles estão se enfraquecendo, eles estão sendo carcomidos pelo próprio contexto político dos países em questão. Então, eu não sei se tendo esses exemplos, e se como essa onda tá caindo, o Bolsonaro, na realidade, ele chegou atrasado, né? Porque ele foi eleito quando os caras já estão saindo. Ele é a Vanessa Camargo do movimento ultradireitista. Vanessa Camargo. Sempre chega no fim. Perfeito. Mas então, tem uma esperança aí que isso não se torne totalmente por uma perspectiva conservadora. Que tenha, lógico, a perspectiva que isso não vai dar em nada. Vão ser os protestos vão ser sanados e por aí vai. O que geralmente acontece é que vai ter soluções diferentes em cada país. Eu acredito que o Chile e a Colômbia, por mais que garantam alguns direitos e algumas reformas, que aconteçam algumas reformas de base, eles ainda vão tender mais para o modelo neoliberal. Acredito que o Evo vai se manter na Bolívia. O Equador é uma situação mais complicada, né? Os protestos estão no nível de transferir a capital. Então, eu acho realmente que o Pinheira não faz candidato por próximo, e o partido dele vão ter muitas duras penas, né? Só o Equador mesmo. O Peru eu não sei, né? Porque não sabe se é uma ditadura, se não é agora. Mas desculpa te interromper. Mas eu acredito que seja isso mesmo. Bom, vamos agora para o nosso quadro Conselhos Tutelar e eu vou dar o prazer do Henrique anunciar o quadro hoje. Queria anunciar para vocês o convidado de hoje, que por sorte é meu irmão. Ele é bacharel em Relações Internacionais e agora é estudante de Direito. E pedimos desculpa pela minutagem, pelo tanto de tempo que ainda tem, mas por se tratar de um assunto tão importante, preferimos publicá-lo na íntegra, também dando ao ouvinte a possibilidade de se aprofundar um pouco mais sobre o tema. Pode falar, Arthur. Conselho Tutelar. Who can say where the road goes, where the day flows, only time, and who can say... Oi amigos do Já Tava Assim Quando Eu Cheguei, meu nome é Arthur Macedo, estudante de Direito do Largo de São Francisco, a Faculdade de Direito da USP no 4º ano. Hoje eu estou aqui atendendo um convite que muito me honra para discutir a pauta do Supremo Tribunal Federal atual, que é prender ou não em segunda instância. Veja que esse tema é um tema histórico no Brasil, que remete ao período da ditadura civil-militar, que tinha preferência em cercear o direito de defesa daqueles que a ditadura considerava, portanto, violadores da lei. Então a presunção era de culpa e não de inocência no período da ditadura. Veja que com a Constituição da República de 1988, o legislador constituinte, o fundador do Estado Democrático de Direito,
preferiu estabelecer no seu artigo 5º as garantias, as declarações de direito. Houve uma evolução civilizacional com a Constituição da República, a Carta Cidadã, na palavra de Ulisses Guimarães. Portanto, o artigo 5º, inciso 57, previa que apenas é possível se prender alguém após esgotada toda a presunção de defesa, todo o caminho de contraditório. E a reprodução está dada no artigo 283 do Código de Processo Penal, que diz que apenas uma pessoa também pode ser presa, exceto as prisões processuais, não prisões previstas da sentença, apenas após a 4ª instância, que é o Supremo Tribunal Federal, que no mundo do direito, basicamente, nós dizemos trânsito em julgado. Porque é quando todos os recursos cabíveis pela defesa foram oportunizados àquela pessoa que está na condição de réu no processo. A Carta de Direitos da América Latina também reconhece essa evolução histórica no seu artigo 26, dizendo que é proibido o retrocesso. Ou seja, tudo aquilo que se desenvolve, se angaria o Estado Democrático de Direito no desenvolvimento dos direitos fundamentais, não deve ou não deveria, para os Estados Democráticos de Direito que ratificaram a Carta, serem voltados atrás, retrocederem. O que acontece aqui no Brasil, mesmo com a Constituição da República em 1988, que fundou esse Estado, houve um entendimento que muito perdurou na Suprema Corte, que garantia que uma pessoa fosse presa mesmo após a decisão da 2ª instância, ainda que houvesse oportunizado a ela a 3ª instância, o STJ, e a 4ª instância, o Supremo Tribunal Federal. Contudo, já naquela época, os senhores ministros Celso de Mello, atual decano da Suprema Corte, os senhores ministros Marco Aurélio de Mello, entre outros, entendiam como neófitos, como novatos recém-ingressados na Suprema Corte, que passaram a dar, portanto, uma nova interpretação à Constituição por terem sido inaugurados na Suprema Corte dentro da vigência da Constituição da República, dava o entendimento de que o artigo 283 não dava oportunidade para que se prendesse 2ª instância e todo o Código de Processo Penal, portanto, deveria ser interpretado conforme a nova Constituição do país. No entanto, foram vencidos historicamente e até o ano de 2009 o Supremo Tribunal Federal garantia, desafortunadamente, que réus poderiam ser presos, ou seja, não havia presunção de inocência material no Brasil, apenas formal. Em 2009, a partir da relatoria do excelentíssimo senhor ministro Eros Grau, novo entendimento tenha voltado a conformar o Código de Processo Penal conforme o artigo 5º da Constituição, da Declaração de Direitos, conferindo ao réu a oportunidade da ampla defesa, do contraditório, o indúbio pro réu, a oportunidade dele se defender até o final. E sem ser preso por isso antes do caminho. Porque o direito penal é extremamente estigmatizante, deveria ser a última razão do Estado e não uma razão de meio do caminho, que é a 2ª instância, metade de 4. Quase que uma obviedade matemática. No entanto, do ponto de vista do direito, essa é a discussão. O livre convencimento motivado, garantido ao juiz para que ele tenha autonomia e independência, oportunizou que o próprio Supremo Tribunal Federal, que não está vinculado às suas próprias decisões, possa rever os seus casos, o que é importante, inclusive, para o desenvolvimento dos direitos humanos, mas para o seu desenvolvimento, não para o seu retrocesso. Um pouco aí prevendo o que vai acontecer na primeira semana de novembro, no desdobramento desse julgamento que já começou e teve algumas sessões no final do mês de outubro, é que alguns votos já estão dados. Veja que hoje nós já temos praticamente 7 votos dados. O primeiro voto é do ministro relator, o senhor ministro Marco Aurélio de Mello, que apontou a decisão histórica que o precedeu, mantendo a presunção de inocência até a 4ª instância, no que foi acompanhado pela ministra Rosa Weber, que até então era dúvida em razão das suas últimas decisões, que no caso concreto, e nos vários casos concretos, ela foi a favor da 2ª instância, embora, segundo ela, em respeito ao princípio da colegialidade.
mas ainda assim ela foi pelo voto abstrato, e no voto abstrato ela decidiu de que o artigo 283 é conforme o artigo 5º, é conforme o direito, e só se deve prender o réu se condenado for, após a 4ª instância. Somado a ela, nós tivemos o ministro Ricardo Lewandowski, o último a votar na sessão anterior do Supremo Tribunal Federal, a que esse podcast está sendo publicado. Portanto, nós temos 3 votos pela prisão apenas após a 4ª instância, o entendimento que perdurou de 2009 a 2016. Do lado contrário, e eu não gosto de falar que é um placar, porque placar é coisa de futebol, fla-flu, conversa de boteco, que é muito bom, ainda mais nesse calor, uma cerveja gelada, mas do ponto de vista do direito, do ponto de vista da ciência, não é uma conversa de boteco, por isso não vou falar em placar. Há apenas 3 votos favoráveis, portanto, a prisão após a 4ª instância, e do outro lado nós já temos 4 votos favoráveis à prisão em 2ª instância, de modo contrário. Nós temos senhor ministro Alexandre de Moraes, senhor ministro Luiz Edson Fachin, que acompanhou a divergência do ministro Alexandre de Moraes, acrescentando um novo entendimento que declarou o artigo 283 inconstitucional. O ministro Alexandre de Moraes declarou o artigo constitucional, mas fez uma interpretação conforme, ou seja, eles disseram a mesma coisa, colocando uma decisão diferente. O ministro Luiz Roberto Barroso também manteve a sua decisão de que deve se prender após a 2ª instância, no que foi acompanhado pelo senhor ministro vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Ainda não votaram a senhora ministra Carmen Lúcia, que historicamente tem uma posição contrária à 4ª instância, ou seja, a favor da 2ª instância. Então ela tende a manter a sua prisão. E o que se diz no mundo do direito, fazendo o exercício, portanto, prospectivo aqui, o que se diz no mundo do direito, embora eu gostaria que não acontecesse, mas o que se diz no mundo do direito é que nenhum voto, nenhuma tese terá maioria. E para se ter maioria no Supremo, um Supremo formado por 11 ministros no Tribunal do Pleno, é preciso que hajam 6 ministros favoráveis a uma tese. Bem, nós já temos 4 a favor da 2ª instância. Falta o voto da ministra Carmen Lúcia, que performaria o 5º voto pela 2ª instância. Do outro lado, nós já temos 3 votos a favor da 4ª instância ou do trânsito em julgado. Faltam votar Carmen Lúcia, provavelmente será a 5ª. Os outros ministros, que têm posição a favor da presunção de inocência, certamente o decano, o ministro Celso de Mello, será a favor dessa posição histórica. A grande dúvida está no senhor ministro Gilmar Mendes e no senhor presidente supremo, o senhor ministro Dias Toffoli. Gilmar Mendes teve diversas visões claudicantes, vez pela 4ª instância, vez pela 2ª. No entanto, em 2016, o ministro Dias Toffoli sugeriu uma nova tese que seria o meio do caminho, e o meio do caminho entre 2ª e 4ª é a 3ª instância. No entanto, ele não pôde performar esse voto na última oportunidade em que se manifestou a respeito. Na atualidade, sendo ministro-presidente, tem certa preponderância, e o que se diz no mundo do direito é que o senhor ministro Gilmar Mendes vai encampar essa tese. Portanto, nós teremos 4 votos a favor da 4ª instância, 5 votos a favor da 2ª instância e 2 votos do senhor ministro Dias Toffoli e do senhor ministro Gilmar Mendes pela 3ª instância. E aí 5, 4, 2, quem vence, contra toda e qualquer lógica, vence a 3ª instância, a minoria dos votos, que é considerado o voto médio. Quando não há maioria, vence o voto médio. De qualquer modo, a 2ª ou a 3ª instância, todas elas representam um retrocesso, se nós compreendermos a evolução de 2009 a 2016 como de fato um avanço civilizacional em respeito ao contraditório, à ampla defesa e à presunção de inocência, famoso indúbio pro réu. Mas isso nós vamos ver no dia 6 e 7 de novembro. Essa era a contribuição que eu gostaria de dar. Parece que estava ruim, aí ficou melhor, mas agora parece que piorou. Um abraço, queridos e queridas. Tchau, tchau. E se vocês quiserem tirar alguma dúvida, por favor, escrevam para mim, macedo.artur@usp.br. Estou à disposição. Tchau, tchau. Maravilha. Bom, é isso. A gente vai ficando por aqui e vai ficando por aí também, porque a gente tem certeza que está assim no coração de cada um de vocês. Eu queria agradecer profundamente aos nossos irmãos, ao
Bruno, que não pôde gravar, mas que está participando de toda a elaboração do texto junto comigo. Agradecer imensamente a participação do Arthur Macedo e agradecer o meu colega de bancada. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado a você, Manduca. E eu queria aproveitar o espaço para desejar feliz aniversário para minha namorada, Mayara. Um beijo, amor, te amo. Vamos encerrando, então, a música de hoje, como não poderia deixar de ser, é o nosso Sangue Latino, do grupo Secos e Molhados, que fala da minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, mas que deixa bem claro que os ventos do norte não movem moinho. Muito obrigado para quem aguentou até aqui. Um beijo no coração de cada um. Até mais. Falou! Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa, rompi tratados, traí os ritos, quebrei a lança, lancei no espaço. Um grito, um desabafo. E o que me importa é não estar vencido. Minha vida, meus mortos,